Como a Lei, de Frédéric Bastiat, é um livro tão atual tendo quase 200 anos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Frédéric Bastiat foi um economista francês que viveu entre 1801 e 1850 e defensor ferrenho do laissez-faire, e foi um dos principais economistas que influenciou Karl Menger a criar a Escola Austríaca de Economia. Pouco antes de sua morte, escreveu sua principal obra, A Lei, da qual será abordado os principais questionamentos e pensamentos éticos filosóficos que Bastiat colocou em seu livro. O primeiro ponto a ser abordado é: a vida é um dom de Deus. Bastiat, assim como John Locke, reconhece que existem direitos naturais e este o legitima através do divino, dizendo: recebemos de Deus um dom que engloba todos os demais. Este dom é a vida física, intelectual e moral. Mas a vida não se mantém por si mesma. O Criador incumbiu-nos de preservá-la, de desenvolvê-la e de aperfeiçoá-la. A vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. Mas afinal, o que é a lei? Frédéric faz uma pergunta que normalmente não nos vemos fazendo. O que é a lei? Por que leis existem? Se uma lei é criada, então ela é válida só por ser uma lei? O que seria uma lei justa e uma lei injusta? Qual o limite da lei? Bastiat responde: a lei é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Cada um de nós tem o direito natural, recebido de Deus, de defender sua própria pessoa, sua liberdade, sua propriedade. E o que são nossas faculdades senão um prolongamento de nossas individualidades? E o que é a propriedade senão uma extensão de nossas faculdades? Por essa mesma razão, a força comum não pode ser legitimamente usada para destruir a pessoa, a liberdade e a propriedade dos indivíduos ou dos grupos. Esta perversão da força estaria, tanto num caso como no outro, em contradição com nossas premissas. Quem ousaria dizer que a força nos foi dada não para defender nossos direitos, mas para destruir os direitos iguais de nossos irmãos? A visão de Bastiat sobre um governo justo e estável. Bastiat acreditava que o Estado era um mal necessário, se impuséssemos as leis certas, as leis que respeitem os direitos naturais que o próprio descreveu no capítulo anterior. Bastiat disse: se existisse uma nação constituída nessa base, parece-me que a ordem prevaleceria entre o povo, tanto nos fatos quanto nas ideias. Parece-me que tal nação teria o governo mais simples, mais fácil de aceitar, mais econômico, mais limitado, menos repressor, mais justo e mais estável que se possa imaginar, qualquer que fosse a sua forma política. O Estado só seria conhecido pelos inestimáveis benefícios da segurança. Pode-se ainda afirmar que, graças à não intervenção do Estado nos negócios privados, as necessidades e as satisfações se desenvolveriam numa ordem natural. Como o Estado atua para a completa perversão da lei? Bastiat descreve os motivos de todas as desgraças das sociedades de sua época, que tais motivos fizeram as pessoas utilizar do Estado para perverter as leis a seus anseios. Ele diz: a lei perverteu-se por influência de duas causas bem diferentes, a ambição estúpida e a falsa filantropia. Sendo assim, qual é a tendência fatal da humanidade? Sobre a ambição estúpida, Bastiat diz que a autopreservação e o autodesenvolvimento é natural no ser humano, portanto, é comum nós vermos pessoas que querem viver e prosperar às custas dos outros. Tal ambição de um indivíduo que chega ao poder perverte a lei e cria o que ele chamou de expoliação. Expoliação é utilizar da lei, essa que deveria ser usada para garantir os direitos individuais de todo indivíduo, para beneficiar uns em detrimento de outros. Tal expoliação é sempre consequência da ambição e da falsa filantropia. É incrível como Bastiat, 2 séculos atrás, descreveu o que o mundo vive até hoje: leis expoliadoras como da previdência social, direitos trabalhistas, desarmamento e criação de instituições expoliadoras como agências de regulação, bancos centrais e empresas estatais. Tudo isso criado para beneficiar uns em detrimento de outros. Um ponto que merece destaque é que Frédéric diz que se a lei se tornar expoliadora, com o tempo essa expoliação passará a se disseminar entre os indivíduos daquela sociedade e irá infectar a todos por tal ambição e busca de sua parte por tal expoliação. Nós vemos esse efeito em nossa sociedade atual, onde os bovinos gadosos sempre ficam felizes quando algum parasita tenta aprovar uma lei que tais bovinos querem, e isso quando eles mesmos não se elegem a um carguinho para ganhar uma fatia. Tal lei pode e irá prejudicar várias outras pessoas, mas não importa, contanto que aquele bovino saia no benefício. Um exemplo clássico é a lei do salário mínimo, que irá deixar todos aqueles que produzem abaixo do salário mínimo desempregados, mas esses não importam.
O que importa é aquele que produz um valor um pouco abaixo do salário mínimo e que esse sim terá um aumento e se beneficiará com isso às custas do emprego de todos os outros. Talvez o desarmamento seja a melhor visão dessa espoliação disseminada. Pessoas que têm medo até de arminhas de brinquedo e votam em desarmamentistas para que esses tirem das pessoas o que lhes é de direito. Então, toda uma sociedade fica na mão de bandidos, estupradores, facções criminosas, policiais corruptos, milícias e políticos sanguinários, e tudo isso porque parcela da população não deseja ter armas. Independente se forem maioria ou não possuem direito legítimo de tirar de um indivíduo pacífico o seu direito natural de possuir armas. Mas a democracia é um deus e deve ser respeitada, não é mesmo? Bastiat mostrará 3 resultados possíveis de acordo com como serão utilizadas as leis de uma sociedade. Primeiro, poucos espoliarão muitos. A espoliação parcial é o sistema onde apenas algumas pessoas votam, e por mais que as leis ainda não sejam perfeitas, não há uma espoliação total pela limitação do voto e a redução da chance de políticos mais socialistas acabarem assumindo o poder, já que os mais gadosos não podem votar. Segundo, todos espoliarão todos. A espoliação universal é o sistema em que todos podem votar, fazendo com que os indivíduos mais gadosos sejam alvos fáceis de serem doutrinados e de virarem massa de manobra pela falsa filantropia, dando lugar a um governo cheio de socialistas. Terceiro, ninguém espoliará ninguém. A espoliação nula é o sistema em que as leis respeitam os direitos naturais, da qual Frederick disse que é o sistema do princípio da justiça, da paz, da ordem, da estabilidade, da harmonia e do bom senso. Razão para restringir o voto. Bastiat acreditava que o voto universal era um erro e que devia ser restrito, já que nem todas as pessoas têm capacidade para votar. Por mais que eu que escreva esse artigo seja libertário e quero que a democracia exploda, é totalmente compreensível o pensamento de Frederick. Se apenas aqueles que compreendessem de economia, ciência política e filosofia votassem, nenhum socialista teria chegado no poder, ou por exemplo aqui em Banânia, não teríamos passado por aberrações como Fernando Collor, Lula e Dilma. A ignorância de uma mente doutrinada pela falsa filantropia e o desejo das pessoas de terem sua fatia da espoliação os levam a votarem em políticos demagogos que vivem dizendo que darão benefícios e privilégios ao seu gado, e portanto, é sempre os piores que chegam no poder. Nunca que um político que diz que irá tirar de todo o privilégio estatal e desestatizar completamente um país irá ser eleito enquanto a população tiver desconhecimento sobre a real natureza do Estado, a real complexidade da economia e a impossibilidade de prever a ação humana para sequer cogitar em planificá-la. O que é a liberdade? Muitas pessoas adoram relativizar o conceito de liberdade. Uns dizem que é fazer absolutamente tudo sem limite nenhum, outros dizem que é fazer o que está dentro da lei positivista e outros dizem que é fazer apenas o que alguma divindade ou entidade permite. Bastiat descreveu perfeitamente o que é a liberdade de verdade. Tal conceito deveria ser ensinado a todo e qualquer humano. Ele diz: é o conjunto de todas as liberdades, liberdade de consciência, de ensino, de associação, de imprensa, de locomoção, de trabalho, de iniciativa. Em outras palavras, o franco exercício, para todos, de todas as faculdades inofensivas. A ideia do super-homem. Nesse tema, Frederick deixa claro que até consegue aceitar a existência do Estado, mas ainda assim, ele teme a ideia de que algum político apareça como um super-homem dizendo que irá salvar o mundo e acabe apenas legitimando a espoliação de vez. Ele diz: as pretensões dos organizadores da humanidade dão lugar a uma outra pergunta. Se as tendências naturais da humanidade são tão más que se deve privá-la da liberdade, como se explica que as tendências dos organizadores possam ser boas? Por acaso os legisladores e seus agentes não fazem parte da espécie humana? Será que se julgam feitos de um barro mais fino que o resto da humanidade? Querem ser pastores, querem que sejamos o rebanho. Em outro capítulo da qual critica os socialistas, ele também teme o controle do Estado na mão dos socialistas, dizendo: os socialistas, como outros adeptos do monopólio, desejam fazer da lei seu próprio instrumento, e uma vez que a lei está do lado do socialismo, como esta poderá ser usada contra ele? Se a espoliação está acobertada pela lei, não pode ter contra ela os tribunais, os guardas, as prisões. Críticas aos socialistas. Por ter escrito sua obra em 1848, ano em que a França viveu mais uma revolução, e dessa vez pelos socialistas que fundaram a Segunda República Francesa, em grande parte do livro, Bastiat critica muito os socialistas, já que eram um dos poucos legisladores liberais contra a gigantesca oposição socialista. Ele critica como os socialistas querem usar a lei e criar a espoliação para beneficiar seus próprios líderes em detrimento de seus gados. Critica como os socialistas se alimentam da falsa filantropia para conseguir apoio popular. Inclusive, vale lembrar de uma certa vez, um senhor de Lamartine escreveu para Bastiat: sua doutrina é somente a metade do seu programa. Você parou na liberdade, e eu já estou na fraternidade.
Então Bastiat respondeu: a segunda metade de seu programa destruirá a primeira. Não há como a fraternidade ser legalmente forçada sem que a liberdade seja legalmente destruída e, em consequência, a justiça legalmente pisada. Olhando por uma visão libertária. Para aqueles que estão conhecendo o libertarianismo agora, A Lei é um livro mais que perfeito para se introduzir à ideia. É pequeno, simples, prático, fala sobre os direitos naturais, a liberdade, a real face dos socialistas e questionamentos que todos deveriam ter com o Leviatã. Até partes em que o autor justifica através do divino: eu que vos escrevo sou ateu, mas o raciocínio de Bastiat é tão preciso que, mesmo não acreditando que o direito natural vem do divino, consigo pensar que o direito natural vem da natureza humana, mesmo usando das mesmas premissas que ele utilizou, como o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a preservação do ser humano, por esses estarem vivos, e a vida não ser algo que deve ser simplesmente desrespeitada. Os únicos problemas que vejo nessa obra é que Bastiat ainda via uma utilidade contraditória no Estado. Ele, em seu tempo, não enxergou que o real motivo da expoliação existir era justamente pela existência do monopólio da força, o Estado, por mais que justificasse que tal monopólio era ruim. Em seu capítulo em que diz o que é a lei, ele mesmo diz que a força nos foi dada para defender nossos direitos, e não para agredir os direitos dos próximos. Mas é exatamente isso que o Estado faz. O Estado pode sim impor uma lei que diz que é proibido agredir o próximo, mas a partir do momento em que agride o próximo para conseguir se sustentar, o próprio Leviatã já está quebrando suas próprias leis, além de violar um direito que é natural no ser humano. Outro erro de Bastiat era pensar que as leis não seriam usadas como ferramenta de expoliação se os socialistas fossem removidos fisicamente da elaboração de leis. Esse problema só pode ser resolvido quando a lei for privatizada e desestatizada, quando a lei, assim como todo e qualquer serviço, for fornecida em um livre mercado. Assim, não existirá um monopólio para que alguns assumam o controle e passem a expoliar uns em benefício de outros. Não haverá mais por que temer que pessoas ruins cheguem ao poder, se esse poder agora está descentralizado e não é mais um monopólio. Frederick também comete outro erro ao dizer no começo de seu livro que o Estado só seria conhecido pelos inestimáveis benefícios da segurança. Pode-se ainda afirmar que, graças à não intervenção do Estado nos negócios privados, as necessidades e as satisfações se desenvolveriam numa ordem natural. O Estado possui a segurança monopolizada em suas leis, podendo impor a força quando quiser. O Estado possui as leis monopolizadas, podendo expoliar quem quiser. A ordem natural é impossível enquanto uma ordem artificial for aceita. Bastiat comete o mesmo erro que Karl Marx ao achar que uma ordem artificial é capaz de criar ou respeitar alguma ordem natural. A ordem natural é tal qual a ordem das coisas, e a ordem das coisas é tal qual a ordem natural. Vamos relembrar de Canudos, que era uma cidade fundada através da ordem natural, através da livre organização social de indivíduos pacíficos. O que aconteceu com Canudos? O Estado foi capaz de respeitar aquela ordem natural? Já sabemos a resposta. Se o conceito de ordem natural é verdadeiro, então já vivemos em uma sociedade anarcocapitalista. O Estado é apenas um parasita. Basta pensarmos nas favelas, na qual foram criadas através da ordem natural de pessoas que se organizaram voluntariamente na periferia de uma cidade pela falta de condições financeiras suficientes para se mudarem para o centro dessa cidade. E hoje as facções criminosas dominam muitas favelas. Então o que veio primeiro, as favelas ou as facções? Agora, temos a resposta para o questionamento: ovo ou a galinha versão ANCAP? O que veio primeiro, a ordem natural ou o Estado? Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Mises Socialista, revisado por John Rothbard e narrado por Roqueiro Libertário. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!